A paz do Senhor. Eu vou começar a leitura na palavra de Deus no livro de Apocalipse, capítulo 7, versículo 4, que diz assim: Então ouvi o número dos que foram selados, que era 144 mil de todas as tribos dos filhos de Israel. Agora eu vou ler Apocalipse capítulo 14, versículo 1. Olhei, e eis o Cordeiro, que se refere a Jesus Cristo, em pé sobre o monte Sião, e com ele 144 mil, tendo na fronte escrito o seu nome e o nome de seu Pai. Então, irmão Fabiano, quem são esses 144 mil? 144 mil pessoas. Se interpretarmos ao pé da letra, então os 144 mil são judeus, pois a Bíblia diz que eles fazem parte de todas as tribos de Israel, que são Aser, Gade, Ruben, Simeão, Levi, Judá, Naftali, Isacar, Zebulon, Manassés, Benjamim e José. 12 mil de cada tribo, totalizando 144 mil. Então esse é o pensamento de alguns, que os 144 mil são judeus, por causa que ali fala a respeito das 12 tribos de Israel. E para quem conhece a Bíblia sabe que as tribos só faziam parte os judeus. Para alguns, para outras pessoas, os 144 mil são simbólicos. Não são pessoas, não são judeus. É outra coisa. Já que o livro do Apocalipse traz muita simbologia. Mas a verdade é que nem tudo o que está escrito no livro do Apocalipse é simbólico, e nem tudo o que está escrito no livro do Apocalipse é literal. Entenda que tem coisas no livro do Apocalipse que são simbólicas e outras são literais. Tem também quem acredita que os 144 mil são a igreja. Isso é mais dito pelos pós-tribulacionistas, já que eles dizem que vão estar aqui na grande tribulação. Então, para os pós-tribulacionistas, os 144 mil tem a ver com a igreja e não com os judeus ou com Israel. Eu tenho um amigo cristão que mora no estado do Maranhão. Ele acredita que ele é descendente de judeu e que ele será um dos 144 mil e que as pessoas que farão parte dos 144 mil estão espalhados pelo mundo todo. Então, tem pessoas aí que ele acredita, fez teste ou tem certeza que é descendente de judeu, e ele, de alguma forma, acredita que ele vai ser um dos 144 mil que vai ser usado por Deus no fim dos tempos. Tem também quem acredita que os 144 mil são as pessoas que não fazem parte das denominações cristãs. Por isso a Bíblia diz que eles são castos, puros, virgens, pois não se contaminaram com o sistema religioso. Isso aqui não tem nada a ver, essa argumentação. Essa argumentação vem das pessoas que não fazem parte do sistema religioso, ou seja, que não frequentam nenhuma denominação evangélica e dizem que frequentar denominação evangélica é errado por causa disso e daquilo, e aí eles citam alguns versículos bíblicos para provarem que eles estão certos. Eu já tenho aí no meu canal um vídeo sobre congregar. Então, dizer que esses 144 mil são pessoas que nunca fizeram parte do sistema religioso, que nunca fizeram parte de denominações evangélicas, é falar aquilo que a Bíblia não fala. Ainda tem o grupo das Testemunhas de Jeová.
que dizem que os 144 mil são testemunhas de Jeová. As testemunhas de Jeová, na verdade, elas não seguem a palavra de Deus. Os seus ensinamentos, os seus ensinos, eles são mais fundamentados no fundador dessa organização, que é o Charles Taze Russell. E os ensinamentos do Charles Taze Russell não são fundamentados na palavra de Deus. Ou pode até ter sido fundamentado na palavra de Deus, mas ele distorceu muitos textos bíblicos. É por isso que a organização das Testemunhas de Jeová trazem muitos ensinamentos estranhos e contrários à palavra de Deus. Então, você que é um testemunha de Jeová, cuidado com essa organização. Porque eu digo para você, ela não foi fundada por Deus. Ela não veio do coração de Deus. Porque se você conhece a Bíblia e vai ouvir o que eles ensinam lá a respeito disso ou daquilo, você vai ver que o que é ensinado lá nessa organização são ensinamentos heréticos. Muitos dos seus ensinos vão contra a palavra de Deus. Uma coisa, se não me engano, que eu lembre agora, que eu concordo com eles, é a respeito do dízimo e do sábado. Nessa questão, eles estão certos. Agora, na maioria dos seus ensinamentos, eles são contrários e estranhos à palavra de Deus. Então, os 144 mil, pode certeza que não são pessoas que fazem parte desta organização, que apenas é mais uma organização de tantas que há no mundo, e que também não deixa de ser mais uma de tantas seitas que existem em nosso mundo. Então, irmão Fabiano, qual será a missão dos 144 mil? A missão dos 144 mil pessoas escolhidas por Deus, a sua missão é pregar o evangelho do reino no período tribulacional, na grande tribulação, ou seja, durante o reinado do anticristo. O que ainda não aconteceu, ainda vai acontecer. Os 144 mil são pessoas que nunca tiveram relação sexual? Foi o que eu li no início do vídeo. Apocalipse, capítulo 14, versículo 4. São estes os que não se macularam com mulheres, porque são castos, são virgens. Tem quem acredita que os 144 mil são pessoas que nunca tiveram relação sexual, são virgens. A Bíblia não nos diz de forma clara o que quer dizer que os 144 mil são virgens. Tem também quem acredita que os 144 mil são as pessoas que não fazem parte das denominações cristãs. Por isso a Bíblia diz que são castos, puros, virgens, pois não se contaminaram com o sistema religioso. Isso eu acabei de falar anteriormente. Tem também quem acredita que são eunucos. O que é um eunuco? É aquele que se castrou por causa do reino dos céus, ou que nasceu assim, ou que foi castrado pelos homens, contra a sua vontade. Outro grupo entende que esses 144 mil não se dobraram ao sistema do anticristo. Por isso são virgens. Virgem no sentido espiritual, espiritualmente. Não se entregaram à idolatria de adorar a besta. Conclusão. E para você, irmão Fabiano, quem que são esses 144 mil? São pessoas, é simbólico, são virgens, na forma da relação sexual. Para mim, eu, irmão Fabiano Pedroso, creio que os 144 mil são pessoas. São pessoas, não é nada a ver com simbologia, algo simbólico, são pessoas e são judeus.
pelo fato do texto falar a respeito das tribos de Israel. E que esses judeus, eles não são virgens de forma literal, que nunca tiveram relação sexual, pois o sexo é permitido somente entre marido e esposa. E quando o texto diz que os 144 mil não se contaminaram com mulheres, não tem lógica dizer que isso se refere ao sexo, pois sexo entre marido e esposa não é algo que contamina, algo que Deus se desagrada. O que contamina é fazer sexo com alguém que não é seu cônjuge. Por exemplo, sexo fora do casamento é adultério, contamina o homem. Sexo com alguém que não é seu cônjuge é fornicação, é contaminação. Então, se fazer sexo contamina, então Deus não aprovaria o sexo entre marido e esposa. Também o texto não diz se todos os 144 mil são casados ou solteiros, ou se entre os 144 mil tem solteiros e casados. Eu, até um tempo atrás, eu acreditava que esses 144 mil virgens castos eram homens que nunca tiveram relação sexual com mulheres. Mas hoje eu mudei a minha opinião e vou citar um versículo aqui para alegar realmente o que eu penso sobre esses virgens, esta castidade. 2 Coríntios, capítulo 11, versículo 2 e 3. Porque estou zeloso de vós com o zelo de Deus, Paulo falando, pois vos desposei com um só esposo, Cristo, para vos apresentar a ele como virgem pura. Mas temo que assim como a serpente enganou a Eva com a sua astúcia, assim também sejam de alguma sorte corrompidos os vossos entendimentos e se apartem da simplicidade e da pureza que há em Cristo. Então, na minha opinião, em conformidade com o texto de 2 Coríntios, capítulo 11, do versículo 2 ao 3, que acabei de citar, ser casto ou virgem é ter se mantido fiel a Deus, sem ter traído Jesus com isso ou aquilo, sem ter se contaminado com isso ou aquilo, e não que os 144 mil são pessoas virgens de forma literal. Como eu li ali, Paulo falou que eu e você, que estamos esperando Jesus Cristo, eu e você, tanto o homem como a mulher, somos a noiva de Jesus Cristo. Então Jesus Cristo tem que nos encontrar como uma virgem pura. O que quer dizer com isso? Que nós devemos estar de bem com Deus, com o Espírito Santo. Não devemos estar fazendo nada de errado. Devemos estar com a nossa vida perfeita, santificada, sem pecado, sem mancha, sem sujeira, para a vinda de Jesus. Isso é ser pura. Porque quando Paulo falou ali, se Paulo estivesse falando de uma forma literal, então só os homens e as mulheres cristãs virgens que nunca tiveram relação sexual não iriam ser salvos. E não é isso que Paulo diz. Paulo diz, como eu acabei de falar, que nós temos que ser perfeitos, como Jesus foi. Mateus capítulo 5, versículo 48. Hebreus capítulo 12, versículo 14. Sem a santificação ninguém verá o Senhor. Então isso é ser puro, estar limpo, com o coração limpo. Simbolicamente, isto que Paulo está dizendo é nós sermos virgem. Entende? Agora, se o cristão, ele é cristão, mas está com a sua vida suja, porque ela está vivendo em pecado, é lógico que ela não vai ser um dos 144 mil, porque ela está contaminada com mulher. E ali mulher simboliza as coisas do mundo, o pecado. Então, para mim, os 144 mil são judeus,
E são pessoas que não quer dizer, e não são pessoas assim que nunca tiveram relação sexual. Não tem nada a ver com o sexo. Mas que estão com as suas vidas limpas, purificadas, sem estar com as suas vidas contaminadas com a idolatria, com a mentira, com o dinheiro, com o adultério, com a fornicação. Entende? Então essa é a minha opinião sobre o assunto. Muitos concordam com essa minha conclusão do que eu penso a respeito dos 144 mil. Você pode discordar, é normal. Termos opiniões diferentes, porque o livro do Apocalipse, a respeito de vários assuntos, nos traz mais de 2 ou 3, 4 interpretações sobre isso ou aquilo. Então uma pessoa lê e interpreta desse jeito, entende desse jeito. Outra pessoa vai lá e lê e entende de outro jeito. Então é por isso que dá essas divisões. Um não concorda com o outro sobre isso ou aquilo. Ah, você entendeu desse jeito, mas eu entendi desse jeito. E agora quem que está errado, quem que está certo? Então, não serei salvo se ensinar errado a respeito dos 144 mil. Ensinar erradamente que os 144 mil são esses ou aqueles, entenda que isso não te levará à perdição eterna. Você acreditar que os 144 mil são esses ou são aqueles, e você está pensando e ensinando algo que a Bíblia não fala, não é heresia de perdição. Tu não vai se perder por causa disso. Porque entenda que tem heresia que são de perdição, mas tem heresias que não são de perdição. E eu não vou citar aqui alguns, por exemplo, de exemplo, para não se estender o vídeo. Sobre esse assunto de heresias de perdição e heresias que não são de perdição, fica para um próximo vídeo.